Nós vamos falar um pouquinho, de maneira similar a que nós falamos sobre a questão da alimentação, sobre as questões do sono na criança. A criança é um ser que dorme muito, né? Ao nascimento, se vocês quiserem imaginar, ela está dormindo ao redor de 24 horas, pouco menos que isso, por dia, né? Ao final do primeiro ano, ela estabiliza isso ao redor de umas 18 horas por dia. E a partir dos 4, 5 anos de idade, ela estabiliza também esse padrão de sono ao redor de 10 horas. E aí nós vamos ver as alterações, principalmente, inicialmente, da quantidade desse sono. Ou seja, se essa criança dorme de menos ou dorme de mais. E em primeiro lugar, nós temos que pensar, quando raciocinamos em cima dessas alterações de sono, que antes de falarmos que a criança está com insônia por um quadro depressivo, nós temos que ver se tanto a diminuição como o aumento de sono não se encontram ligados a questões predominantemente clínicas. Ou seja, é muito mais frequente que uma criança pequena não durma porque está com dor de barriga, ou dor de dente, ou dor de ouvido, do que por um quadro depressivo, embora esses não possam ser descartados. Em segundo lugar, nós temos que pensar a higiene de sono. Uma criança que fica brincando até as 10h30 da noite, ou assistindo televisão, um filme excitante, ou brincando com videogame, não vai ter sono. E em terceiro lugar, nós temos que pensar hábitos familiares. A criança que exige que a mãe fique dormindo com ela, ou que vai para a cama dos pais no meio da noite, e os pais, usualmente porque ficam com pena, porque são bonzinhos, ou porque acham que é mais confortável para não precisarem ficar levantando para levar a criança para a cama novamente, conseguem com essa conduta resolver dois problemas. O primeiro da criança, que consegue com esse comportamento manipular o ambiente e fazer com que os pais permaneçam realizando a sua vontade a despeito de qualquer coisa. E dos próprios pais, que uma vez colocando a criança no meio da cama, muitas vezes não precisam olhar questões inerentes ao próprio relacionamento conjugal e que são mais interessantes que fiquem escondidas. Excluindo-se isso, as duas causas mais importantes que nós podemos pensar para ter uma insônia são quadros ansiosos, e esses quadros ansiosos na criança vão se manifestar muitas vezes sob a forma de medo. Medo do escuro, medo de ficar sozinho, medo de não ter uma figura de proteção durante o momento do sono, né? Ou quadros depressivos. Diferentemente do adulto, onde os quadros depressivos apresentam com maior frequência uma insônia de meio de noite, os quadros depressivos na criança podem ocasionar insônias de início de noite também com muita frequência. E o interessante é que quando nós falamos dos quadros ansiosos, nós vamos ter algumas outras coisas associadas que nós vamos ver depois. O excesso de sono, por outro lado, também pode estar vinculado aos quadros depressivos, que fazem com que o desânimo, a anedonia, a falta de interesse levem essa criança a permanecer sem atividades e a maior parte do tempo sonolenta. Ou quadros ansiosos, muitas vezes decorrentes de alterações do vínculo entre a criança e os seus cuidadores, que fazem com que ela, enquanto fuga de situações desagradáveis, vivenciais dentro da própria casa, se refugie no sono. Bem, isso seriam alterações da quantidade de sono. Mas nós podemos pensar que essa criança pode ter também alterações da qualidade do sono. Talvez a que mais assusta os pais seja aquilo que nós chamamos de terror noturno.
O terror noturno é um sonho terrorífico, onde a criança aparenta estar acordada, ela grita, senta-se à cama, abre os olhos, continua tendo a vivência onírica, transformando isso em palavras mais tranquilas. Ela continua tirando os bichos de cima da cama como se os estivesse vendo mesmo. Nesse ínterim, a mãe já chegou no quarto e fica assustadíssima porque a criança não a reconhece. E esse episódio, que é uma alteração de ritmo de sono, ele termina abruptamente da mesma maneira que começou, com a criança voltando a dormir e no dia seguinte sem recordação nenhuma do fato. Habitualmente, esses quadros acontecem mais por volta da idade escolar, pré-escolar e escolar, e não têm um significado psicopatológico grande. A pior coisa desses quadros é o susto que a família leva e que passa, em consequência desse medo, tratar a criança como sendo uma criança doente, o que não é. Por outro lado, algo que as pessoas não dão muita importância e que talvez tenha que ser visto com mais cuidado são os pesadelos. Porque os pesadelos refletem aquilo que nós falávamos antes, habitualmente, quadros ansiosos e conflituais, principalmente se são pesadelos monotemáticos, repetitivos, que aparecem sistematicamente e provocam sentimentos usualmente de medo, fazendo com que a criança acorde assustada, exija a presença de um familiar, não durma com a ausência desse, e isso dificulta, inclusive, não só o seu sono, como o seu próprio viver. Esses pesadelos, se repetitivos e se monotemáticos, devem ser investigados. Né? Vejam bem, eu estou falando de uma forma que quando nós estamos falando desses pesadelos, eu não estou falando que a gente vai medicar e vai desaparecer. Hein? Nós vamos examinar essa criança para ver realmente se é um quadro ansioso ou não e o que faríamos com isso. E por fim, como corolário de tudo, nós podemos encontrar episódios sonambúlicos. Os episódios sonambúlicos são alterações de consciência mesmo, eles podem ocorrer independentemente de qualquer quadro psicopatológico associado ou não, porque também nós podemos ter estados dissociativos, e aí nós já falamos de crianças maiores ou de adolescentes e pré-adolescentes, onde a criança tem atividades motoras complexas, olhos abertos, como se estivesse acordada, mas com uma redução do campo de consciência e que, portanto, deve ser observada, porque ela pode se machucar na sua deambulação enquanto anda pela casa, e deve-se procurar a causa subjacente a isso. De qualquer maneira, os fenômenos de sono, eles são importantes, porque eles podem ser indicativos de início de quadros psicopatológicos e da sua evolução. Bem, nós vamos continuar falando a respeito da conduta da criança.